Olá, muito bem-vindo a mais um podcast Meus Pontos de Vista. E hoje eu quero trazer para você algo referente a crenças de merecimento. Você acredita que você é uma pessoa que pode alcançar objetivos realmente e ser bem-sucedido? Você acredita que pode ter coisas grandiosas na sua vida? Ou você acha que não merece ter muita coisa, não merece ter aquilo que você nasceu para ter? Eu recentemente, junto com alguns clientes, eu fiz um questionamento. Se eu te desse um cheque assinado em branco, qual o valor você preencheria nesse cheque? Das pessoas falou, eu colocaria 100 mil reais. Outra pessoa falou, eu colocaria 2 milhões de reais. Outra, 400 mil reais, outra 50 mil. E uma outra falou, não sei dizer quanto eu poderia colocar. E quando eu questionei, mas por que? Eu te dei um cheque em branco, com a possibilidade de você pedir o que você quisesse, o valor que você quisesse colocar. Por que você não colocou, sei lá, 1 bilhão? Por que você não colocou um valor extremamente alto? O que te impede de colocar valores altos? A maioria das pessoas respondeu, porque eu não sei se você teria condição de me dar exatamente aquilo que você está me propondo. Mas em nenhum momento eu falei para a pessoa que ela falou, eu estou te dando um cheque para você ir no banco depositar ou descontar. Eu simplesmente pedi para ela, escreve um valor que você acha que merece receber e o cheque está em branco e está assinado. Simplesmente escreva o valor. E a pessoa falou, mas como é que eu ia saber se você teria esse dinheiro? Eu falei, não interessa, eu só queria provar para você que existe uma crença de merecimento, uma crença que te limita a alcançar resultados positivos maiores. E quando essa pessoa colocou 100 mil reais, ela falou, eu acho que isso é o suficiente. O suficiente para quê? Porque se o mundo te dá todas as possibilidades e te dá todas as formas de você alcançar seu objetivo, por que você limita em apenas 100 mil reais? Se pessoas conseguem milhões durante um dia, o próprio dono da Amazon, o Jeff Bezos, conseguiu bilhão em poucos dias, e por que te limita a 100 mil reais apenas? O que faz com que você não se sinta merecedor de colocar um valor muito alto nesse cheque que você recebeu, acabou de receber? A limitação, muitas vezes, está na forma com que eu penso. A limitação, muitas vezes, está na forma com que meus pais passaram para mim a respeito do que é dinheiro e como o dinheiro realmente funciona. Quando eu ouço criança, que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não cai do céu, que os ricos são pessoas más, e tudo isso forma exatamente essa crença de que eu não mereço e eu não posso ter muito dinheiro. E aí eu simplesmente, sem perceber, eu faço com que as coisas continuem e caminhem exatamente na miséria muitas vezes, ou num certo, eu tenho uma vida tranquila, mas eu poderia ter mais, mas eu não consigo. Uma frase que eu ouvi muitas vezes de pessoas que eram próximas a mim, tendo que pagar as contas já está ótimo, Tendo pago as contas e consigo me alimentar, está super bom. Será que realmente está bom? Será que nós não estamos limitando a nós mesmos, inclusive limitando ao Criador? Dentro da física quântica fala que eu limito exatamente até o ponto em que eu coloco toda a eficácia, todos os meus pensamentos. E quando eu coloco que o meu limite é 100 mil reais, nunca vai passar disso. Então, mas o que acontece então? Essas crenças, elas são criadas desde a infância, desde da criação ali pequeno, desde bebê. E existe ainda uma coisa que chama maldição hereditária, que é você receber uma carga hereditária de pensamentos, de crenças até, de doenças e muitas outras coisas dos seus pais, dos seus avós. Eu mesmo, durante um período, eu tive algo que me impedia de pensar em muitas coisas na minha vida, exatamente porque eu trazia cargas emocionais que eram do meu avô. E provavelmente, ele trouxe essas cargas do pai dele. Assim, eu digo que era do meu avô porque é o ponto máximo que eu consigo alcançar. E quando eu entendo isso e eu me liberto desse tipo de coisa, as coisas começam a dar resultado e começam a fazer mais sentido. Então, aonde você tem chegado? O quanto tem sido a sua limitação? O quanto tem sido realmente esse ponto que não te permite crescer e não te permite realmente se tornar uma pessoa maior, uma pessoa grande? Será que é a limitação de que você não pode alcançar alguma coisa? Será que é a limitação de que o dinheiro que você tem hoje pode fazer mal para você próprio amanhã?
Quais têm sido as limitações que você coloca para a sua vida? Você já parou para pensar tudo isso? Se eu hoje te entregasse um cheque em branco assinado, qual valor você colocaria? Você colocaria um valor extremamente alto e se sentiria feliz, contente e alegre por esse valor realmente? Ou sentiria um peso, né, no coração, uma dor de achar que, nossa, eu estou explorando a pessoa, eu estou fazendo mal para a pessoa, acho que eu estou, né, fazendo algo que não deveria estar fazendo. E exatamente se aparece essa dor, quando você pensa em 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bi, né? Quando eu penso nesses valores, isso me traz calma, me traz paz ou me traz dor? Se você sente dor é porque existe realmente uma crença te limitando a alcançar esses objetivos. E se sente dor, isso daí impede inclusive de você ser uma pessoa melhor. E aí o que mais de crença não está na sua vida, né? Essa crença financeira, crença dentro dos relacionamentos, eu não consigo pessoas boas do meu lado, crença nas suas amizades, seus amigos não são pessoas que são realmente legais, que te ajudam, que te potencializam. Quais são as crenças que você tem trazido com você e que realmente te impede de alcançar coisas maiores e melhores dentro da sua vida? Uma autoanálise é extremamente importante, porque quando eu faço perguntas e questiono isso dentro de mim, eu começo a analisar e começo a ver a minha vida de uma forma diferente. Como eu disse, eu descobri que eu tinha uma herança, né, digamos assim, uma crença hereditária, uma maldição hereditária dentro das crenças, exatamente fazendo questionamentos para mim mesmo. Por que eu ajo dessa forma? Onde começou isso? E de tanto eu perguntar para mim mesmo, eu identifiquei que, na verdade, isso não vinha de mim. Vinha de uma herança que passou do meu pai, que passou do meu avô, e provavelmente o meu bisavô trouxe isso para a vida do meu avô. Então eu trago cargas de coisas que não me pertencem. E quantas vezes eu deixei de fazer coisas exatamente por conta de cargas emocionais negativas que não pertenciam a mim? Então, quando eu digo, né, qual é o seu limite, qual o seu preço, qual o seu valor, eu estou dizendo exatamente esse tipo de informação. Eu quero que você pare para pensar o quanto realmente você vale. Você vale 1 bilhão? 2, 10, 100 bilhões? O cheque está em branco. O que me impede de colocar todo o dinheiro do mundo? O que impede sou eu mesmo, são os meus pensamentos, as minhas atitudes em si, a falta de entender que eu posso todas as coisas, porque o universo está aí para todo mundo. Se alguém consegue faturar como o dono da Tesla ou o próprio dono da Amazon, e ele consegue faturar milhões em um dia, o que me faz diferente dele? Ele é mais bonito? Não. Ele nasceu nos Estados Unidos? Não. O que faz exatamente as crenças principais de que ele é possível fazer as coisas diferentes, ele consegue fazer as coisas diferentes e eu não. Quando eu pego o Thomas Edison e pego a história de Thomas Edison, ele simplesmente inventou a lâmpada porque ele não sabia que quando ele era criança, a professora expulsou ele da escola achando que ele era retardado, ele tinha deficiência mental. E só depois que ele inventou a lâmpada e ele já sabia que ele era bom, ele descobriu sobre isso. Porque a professora deu um bilhete para ele levar para a mãe, e a mãe, em vez de ler exatamente o que estava escrito no bilhete, ela diz o contrário. Ela falou, a professora está falando que você é um aluno excepcional, acima da média, que os alunos não vão conseguir ser tão bom quanto você. Então ela pediu para eu te educar em casa. E ele acreditou nisso. E quando ele acredita nisso, ele realmente se desponta. Provavelmente, algum dos alunos que ele teve, alguns coleguinhas de sala, foram funcionários dele depois quando ele estava milionário. Porque essas pessoas acreditavam que elas não eram capazes. E Thomas Edison, por acreditar que ele realmente era capaz, ele inventou a lâmpada, inventou o fonógrafo, inventou um monte de coisas e foi bilionário, foi milionário. Numa época em que o dinheiro era totalmente diferente do dinheiro de hoje. E aí o que acontece então comigo que eu não consigo fazer amigos de verdade, que não consigo ter dinheiro suficiente para ter uma vida abundante, plena e sobrar realmente, ajudar pessoas? Começa a olhar dentro de você as suas crenças, começa a olhar dentro de você os sentimentos que existem dentro de você quando eu falo de dinheiro. Se você sente dor quando eu falo de dinheiro, então existe uma crença muito pesada que precisa ser trabalhada. Quando dá alegria quando eu falo de dinheiro, dá paz, então você está no caminho certo.
algumas coisas precisam talvez ser ajustadas, mas você está no caminho certo, e aí somente aumente o tamanho da sua vasilha, porque quanto maior a vasilha, mais você consegue receber dentro desse universo, né, de possibilidades. O dinheiro nada mais é do que uma energia. Existe uma história que fala, né, que uma pessoa chega num hotel e paga R$100. O dono do hotel pega o dinheiro e vai na feira e compra produtos com esses R$100. O feirante ele vai numa indústria e paga as dívidas que ele tinha com esse mesmo R$100. O dono da indústria volta para o hotel e paga o hotel porque ele tinha alugado uma sala na conferência desse hotel e ele entrega esses R$100 que era a forma de pagar exatamente essa sala que ele utilizou. E essa primeira pessoa que chega no hotel, ele chega no balcão e fala, me devolve o dinheiro que houve imprevisto, eu estou voltando para casa. E ele pega os R$100 de volta. Em resumo, ele chegou com R$100, ele saiu com os R$100, mas movimentou toda uma cadeia dentro da cidade. Então, dinheiro nada mais é do que algo, uma consequência das coisas, e não o produto em si. Tanto que nessa história, todas as pessoas pagaram as suas contas e ninguém ficou com dinheiro, mas todo mundo quitou aquilo que precisava quitar. Então pense um pouco sobre isso, reflete um pouco sobre isso e caso queira, chama para a gente conversar sobre isso também. E é muito legal falar exatamente dessas crenças que todas as pessoas têm, se são crenças positivas, negativas, e o que te impede realmente de alcançar resultados muito melhores. E assim, finalizamos mais um podcast do Meus Pontos de Vista e te vejo o mais breve possível. E aquele abraço. Divulga esse podcast para as pessoas que você acha que precisa ouvir, que precisa também entender um pouco mais. E é isso aí. Aquele abraço, nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau.